Quando Rodrigo Almeida, empresário de 48 anos, dono de uma fortuna de 320 milhões de reais em São Paulo, chegou em casa naquela tarde de quinta-feira e encontrou sua filha de apenas 6 anos agarrada desesperadamente às pernas de Conceição Santos, a faxineira de 44 anos que trabalhava em sua mansão no Morumbi há 3 anos. Ele jamais imaginou que em poucos minutos descobriria a verdadeira face da mulher com quem se casara 2 anos antes. Como um homem que construiu um império de construtoras a partir do zero, sempre orgulhoso de tratar todos os seus funcionários com dignidade e respeito, poderia ter sido tão cego a ponto de não perceber que sua segunda esposa estava transformando sua própria casa num inferno para sua filha pequena. E por que Conceição, uma mulher simples do interior de Minas Gerais, que ganhava apenas R$ 2.800 por mês, limpando os 800 metros quadrados da mansão, se tornaria a heroína que salvaria não apenas a vida de sua filha, mas também o próprio casamento que ele pensava ser perfeito? Esta é a história de Rodrigo Almeida, o milionário paulistano que descobriu que o maior tesouro de sua casa não eram os quadros de Portinari nas paredes, nem os carros importados na garagem, mas sim uma faxineira corajosa que arriscou tudo para proteger uma criança indefesa, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela está disposta a sacrificar pelos outros. Em apenas 48 horas, Conceição Santos passaria de uma empregada invisível para a da mulher mais importante da vida de Rodrigo, transformando uma família destruída em algo que ele nunca teve antes: um lar de verdade. Rodrigo Almeida não nasceu milionário. Filho de um pedreiro de Osasco e de uma costureira que trabalhava em casa, ele construiu sua primeira casa aos 19 anos com as próprias mãos, vendeu por R$50 mil e reinvestiu o dinheiro numa segunda construção. Aos 30 anos, já tinha uma pequena construtora. Aos 40, era dono da Almeida Construções, uma das maiores empresas do ramo em São Paulo, responsável por prédios residenciais de luxo em bairros nobres como Vila Madalena, Itaim Bibi e Jardins. Seu primeiro casamento com Helena durou 12 anos e lhe deu o maior presente de sua vida. Isabela, uma menina de olhos castanhos grandes e sorriso tímido que se tornou sua razão de viver. Quando Helena morreu em um acidente de carro 3 anos antes, Rodrigo pensou que nunca mais seria feliz. Foi então que conheceu Valéria Monteiro numa festa de negócios no Copacabana Palace, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Ela tinha 35 anos. Era formada em administração pela PUC-Rio. Trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de cosméticos. Tinha um apartamento em Ipanema e usava roupas de marca que custavam mais do que Conceição ganhava em 6 meses. Valéria era tudo o que Helena não era: ambiciosa, sofisticada, sempre preocupada com aparências. Rodrigo se encantou pela segurança dela, pela forma como falava de negócios, pela maneira como se vestia e se portava em eventos sociais. Depois de 6 meses de namoro à distância entre São Paulo e Rio, ele a pediu em casamento. Valéria aceitou na mesma hora, deixou o emprego no Rio e se mudou para a mansão no Morumbi. No início, tudo parecia perfeito. Valéria redesenhou a decoração da casa, trocou móveis, contratou uma empresa de paisagismo para refazer o jardim, organizou jantares para os clientes importantes de Rodrigo. Ela parecia se dar bem com Isabela. Levava a menina para fazer compras no shopping, comprava roupas caras e inscreveu a criança em aulas de balete e piano. Rodrigo ficava emocionado vendo sua filha ganhando uma figura materna novamente. O que ele não sabia era que Valéria era uma pessoa completamente diferente quando ele não estava em casa. Conceição Santos chegou na vida da família Almeida 6 meses depois do casamento de Rodrigo com Valéria. Nascida em uma fazenda pequena perto de Três Corações, em Minas Gerais, ela havia perdido o marido em um acidente na construção civil quando tinha apenas 28 anos, ficando sozinha para criar 2 filhos, Lucas, que agora tinha 19 anos, e estudava engenharia civil na Universidade Federal de Minas Gerais, graças a uma bolsa de estudos, e Mariana, de 16 anos, que sonhava em fazer medicina, mas precisava de dinheiro para custear um cursinho preparatório para o vestibular.
Conceição veio para São Paulo deixando os filhos com sua mãe, Dona Maria, de 68 anos, que cuidava de uma pequena horta e criava galinhas para complementar a renda familiar. O salário de faxineira em São Paulo permitia que Conceição mandasse R$ 1.500 por mês para casa, pagasse R$ 800 de aluguel de um quarto nos fundos de uma casa na Vila Madalena e ainda sobrasse um pouco para suas despesas básicas. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã. Tomava 3 conduções para chegar na mansão dos Almeida às 7 horas em ponto. Trabalhava até às 5 da tarde e voltava para casa, onde estudava português e matemática básica nos livros usados que comprava no sebo, sonhando em um dia conseguir terminar o ensino médio que havia abandonado aos 16 anos quando engravidou de Lucas. Conceição era uma mulher de 1,65 m de altura, cabelos castanhos sempre presos num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalhar, mas que tinha o dom de transformar qualquer ambiente em que entrava. Ela não apenas limpava a casa, organizava as coisas de um jeito que facilitava a vida de todos, cuidava das plantas como se fossem suas filhas, cozinhava pratos mineiros deliciosos nos dias em que a cozinheira folgava, e tinha uma paciência infinita com Isabela, que desde o primeiro dia se apegou a ela de uma forma que nem Rodrigo, nem Valéria conseguiam entender. Isabela era uma criança tímida e sensível, que ainda sentia muito a falta da mãe. Quando Conceição chegou, a menina encontrou nela algo que estava fazendo falta: carinho genuíno, sem interesse. Conceição tinha o hábito de conversar com Isabela enquanto arrumava o quarto dela. Contava histórias da fazenda onde cresceu, ensinava a menina a fazer trancinhas no cabelo e sempre tinha tempo para ouvir os medos e sonhos infantis. Isabela começou a esperar ansiosamente pelos dias de semana quando Conceição estaria em casa, e nos finais de semana ficava triste porque a faxineira não trabalhava. Rodrigo percebia essa ligação e ficava feliz por Isabela ter encontrado uma figura feminina carinhosa. O que ele não sabia era que Conceição havia se tornado, na prática, a principal cuidadora emocional de sua filha, porque Valéria, quando ele não estava presente, tratava Isabela com uma frieza que beirava a crueldade. Valéria via a menina como um obstáculo, um lembrete constante de que Rodrigo teve uma vida antes dela, uma primeira esposa que ainda era lembrada com carinho. Ela jamais machucaria Isabela fisicamente na frente de Rodrigo, mas desenvolveu formas sutis de torturar psicologicamente a criança. Quando Rodrigo viajava a trabalho, coisa que acontecia pelo menos 2 vezes por mês, Valéria proibia Isabela de brincar na sala, forçava a menina a ficar trancada no quarto durante horas, negava comidas que a criança gostava e tinha ataques de fúria por motivos insignificantes como Isabela derrubar um copo de água ou fazer barulho brincando. Isabela aprendeu a andar na ponta dos pés pela própria casa, a sussurrar quando queria alguma coisa e a correr para os braços de Conceição sempre que Valéria gritava com ela. Conceição percebia tudo isso, mas estava numa posição muito delicada. Ela precisava daquele emprego desesperadamente para sustentar os filhos e ajudar a mãe idosa. Se contasse para Rodrigo o que estava acontecendo, correria o risco de Valéria inventar uma história e conseguir que ela fosse demitida. Então, Conceição decidiu fazer o que podia: proteger Isabela quando estivesse presente, dar extra carinho e atenção para a criança e rezar todos os dias para que Rodrigo percebesse sozinho que alguma coisa estava errada. O que Conceição não sabia era que Isabela tinha pesadelos quase todas as noites, acordava chorando chamando pela mãe morta e tinha desenvolvido um medo patológico de ficar sozinha com Valéria. A menina havia perdido o apetite. Suas notas na escola internacional onde estudava começaram a cair, e a psicóloga da escola já havia solicitado uma reunião com os pais para discutir mudanças no comportamento da criança. Rodrigo marcou a reunião para a sexta-feira seguinte, sem imaginar que na quinta-feira à tarde sua vida inteira mudaria para sempre. Naquela manhã de quinta-feira, Rodrigo acordou especialmente feliz. Sua empresa havia ganhado uma licitação milionária para construir um complexo residencial na Barra Funda, um projeto que lhe renderia mais de 50 milhões de reais em lucro nos próximos 2 anos. Ele decidiu sair mais cedo do escritório para dar a notícia para Valéria e passar mais tempo com Isabela.
Parou numa joalheria em Moema e comprou um colar de diamantes de 80 mil reais como presente para sua esposa. E numa loja de brinquedos, comprou uma boneca de 500 reais que Isabela estava pedindo há semanas. Eram exatamente 3 horas da tarde quando Rodrigo estacionou sua Mercedes-Benz prata na garagem de casa. Pegou os presentes no banco do passageiro e caminhou em direção à entrada principal da mansão, assoviando uma música que havia escutado no rádio. Ao se aproximar da porta, ele ouviu vozes alteradas vindas de dentro da casa. Uma das vozes era claramente de Valéria, que parecia estar gritando com alguém. A outra voz, mais baixa e trêmula, ele reconheceu como sendo de Conceição. E havia uma terceira voz, fina e desesperada, que fez seu coração disparar. Era Isabela chorando. Rodrigo largou as sacolas no chão e correu em direção aos gritos que vinham da sala principal. O que ele viu quando entrou naquele cômodo foi uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Valéria estava de pé no meio da sala, vestindo um conjunto de roupas esportivas caras, com o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo de forma acusatória para Conceição, que estava encostada na parede com 2 malas nas mãos e lágrimas descendo pelo rosto. Isabela, sua filha pequena, estava agarrada na cintura de Conceição com força desesperada, soluçando descontroladamente e gritando: "Não deixa ela ir embora, não deixa ela ir embora. Eu já disse que você está demitida." Valéria berrava para Conceição, com uma expressão de ódio que Rodrigo jamais havia visto no rosto da esposa. "Pega suas coisas imundas e sai da minha casa agora mesmo. E larga essa criança. Você não tem direito de tocar nela." Conceição estava claramente apavorada, mas não soltava a Isabela, que se agarrava a ela como se fosse a única tábua de salvação no meio de um naufrágio. "Por favor, dona Valéria, me deixa pelo menos me despedir da Isabela direito. A senhora não precisa me pagar nada, eu só quero... Você não vai falar mais nada com essa criança." Valéria partiu para cima de Conceição e tentou arrancar Isabela dos braços da faxineira. "Larga ela agora." Foi quando Conceição fez algo que surpreendeu até ela mesma. Em vez de soltar Isabela, ela se colocou entre a criança e Valéria, usando o próprio corpo como escudo. "A senhora não vai machucar essa menina," ela disse numa voz baixa, mas firme, olhando diretamente nos olhos de Valéria pela primeira vez em 3 anos. "Eu não vou deixar." Valéria ficou furiosa. "Como você ousa me desafiar? Você é uma empregada, uma ninguém. Eu vou chamar a polícia e dizer que você está sequestrando minha enteada." Isabela gritou mais alto ainda. "Ela não é minha mãe. Eu quero a tia Conceição. Eu quero a tia Conceição." Foi nesse momento que Rodrigo entrou na sala. O barulho de seus passos fez as 3 se virarem ao mesmo tempo. Valéria ficou pálida. Conceição abaixou os olhos, envergonhada. Isabela correu em direção ao pai, ainda soluçando. "O que está acontecendo aqui?" Rodrigo perguntou numa voz baixa e controlada, pegando Isabela no colo. Seus olhos iam de Valéria para Conceição, tentando entender a situação. Valéria rapidamente mudou a expressão e assumiu um tom de voz dramático. "Rodrigo, graças a Deus você chegou. Esta mulher estava agindo de forma completamente inadequada com Isabela. Ela estava enchendo a cabeça da menina contra mim, fazendo a criança me desobedecer. E quando eu disse que ia demiti-la, ela se recusou a ir embora e começou a manipular Isabela para que a defendesse. Eu estava apenas tentando proteger nossa filha de uma influência negativa." Rodrigo olhou para Conceição, que ainda segurava as 2 malas e tremia visivelmente. "Conceição, isso é verdade?" Conceição hesitou. Ela sabia que sua palavra de faxineira nunca pesaria mais do que a palavra da esposa do patrão. Mas quando olhou para Isabela, que a fitava com olhos suplicantes do colo do pai, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. "Não, senhor Rodrigo," ela disse, erguendo o queixo e olhando diretamente para ele. "Isso não é verdade." Valéria deu um passo à frente. "Rodrigo, você vai acreditar numa empregada doméstica sem educação, em vez de acreditar na sua própria esposa?" Mas Rodrigo estava prestando atenção em outros detalhes. Isabela estava agarrada no seu pescoço com uma força que ele nunca havia sentido antes.
como se estivesse com medo de que alguém a arrancasse de seus braços. Os olhos da menina estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela tremia como se estivesse com frio, mesmo fazendo 28 graus naquela tarde de calor. Conceição, uma mulher que ele sempre conheceu como calma e respeitosa, estava com uma expressão de determinação que parecia nova. Conceição, Rodrigo disse calmamente. Me conta exatamente o que aconteceu. Conceição respirou fundo. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas não conseguia mais ficar calada. Senhor Rodrigo, a dona Valéria mandou a Isabela ficar trancada no quarto desde ontem de noite, porque a menina derramou suco na mesa da sala. Ela não deixou a criança jantar ontem, nem tomar café da manhã hoje. Quando eu cheguei hoje de manhã e encontrei a Isabela chorando de fome, eu dei um pão com leite para ela escondido na cozinha. A dona Valéria descobriu e disse que eu estava passando por cima da autoridade dela. Valéria explodiu. Isso é mentira. Rodrigo, essa mulher está inventando histórias para se vingar, porque eu descobri que ela estava roubando comida da nossa cozinha. Eu nunca roubei nada da casa dos senhores, Conceição disse com dignidade. Em 3 anos trabalhando aqui, jamais levei nem um grão de açúcar que não fosse oferecido. Mas eu não conseguia ver uma criança de 6 anos passar fome na própria casa. Rodrigo sentiu algo gelado descer pela sua espinha. Ele abaixou Isabela e se ajoelhou na altura dela, segurando o rosto pequeno entre as mãos. Isabela, filha, me conta o que aconteceu. Papai precisa saber a verdade. Isabela olhou para Valéria, que a encarava com uma expressão ameaçadora. Depois para Conceição, que a sentiu encorajadoramente. E finalmente para o pai. Papai, eu estava com muita fome. A tia Valéria disse que meninas mal educadas não merecem comer. Ela falou que se eu contasse para você, ela ia mandar a tia Conceição embora e ia me trancar no quarto escuro onde moram os monstros. Rodrigo sentiu o mundo girar ao redor dele. Que quarto escuro, Isabela? O quarto das coisas velhas lá em cima, papai. A tia Valéria disse que os monstros que moram lá comem meninas desobedientes. Rodrigo conhecia esse quarto. Era um depósito no 3º andar, onde guardavam móveis velhos e caixas de documentos. Não tinha janelas, apenas uma lâmpada fraca no teto. E realmente era um lugar que poderia assustar qualquer criança. Ele nunca imaginou que alguém pudesse usar aquele lugar para aterrorizar sua filha. Valéria, ele disse, se levantando e olhando para a esposa. Isso é verdade? Valéria percebeu que estava perdendo o controle da situação. Rodrigo, você não vai acreditar nas fantasias de uma criança de 6 anos e nas mentiras de uma empregada, vai? Isabela tem uma imaginação muito fértil, você sabe disso. E essa mulher está claramente tentando nos separar porque tem inveja da nossa vida. Mas Rodrigo estava lembrando de outras coisas. Às vezes que chegava em casa e encontrava Isabela estranhamente quieta. As noites em que a filha acordava chorando, e ele pensava que eram pesadelos normais de criança. A forma como Isabela sempre corria para Conceição quando ele chegava do trabalho, como se a faxineira fosse sua proteção contra alguma coisa. Isabela, ele disse suavemente, a tia Valéria já fez outras coisas que te deixaram triste quando papai não estava em casa? Isabela hesitou, olhando novamente para Valéria. Conceição se ajoelhou ao lado de Rodrigo e pegou a mão pequena da menina. Pode falar, meu amor. Ninguém vai te machucar, eu prometo. E então Isabela começou a falar. Contou sobre as vezes que ficava sem comer quando Rodrigo viajava, sobre as horas trancada no quarto quando Valéria recebia amigas em casa, sobre os gritos e xingamentos quando ela fazia barulho brincando, sobre as vezes que Valéria dizia que ela era uma criança chata e que o papai ficaria mais feliz se ela não existisse, sobre como ela teve que aprender a não chorar quando sentia falta da mãe, porque Valéria dizia que chorões iam para o orfanato. A cada palavra que Isabela falava, Rodrigo sentia uma mistura de raiva e culpa que nunca havia experimentado antes. Como ele pôde ser tão cego? Como não percebeu que sua própria filha estava sofrendo em casa enquanto ele trabalhava para dar uma vida melhor para elas? Quando Isabela terminou de falar, o silêncio na sala era ensurdecedor. Valéria estava pálida,
claramente percebendo que sua versão dos fatos havia caído por terra. Conceição chorava silenciosamente, ainda segurando a mão de Isabela. Valéria. Rodrigo disse numa voz que ele mesmo não reconheceu. Você maltratou minha filha. Rodrigo, não é bem assim. Valéria tentou se defender, mas a voz saiu fraca e pouco convincente. Você aterrorizou uma criança de 6 anos que já havia perdido a mãe. Você fez minha filha passar fome. Você fez ela ter medo da própria casa. Rodrigo se aproximou de Valéria e ela instintivamente recuou. Você fez isso porque sabia que eu não estava presente para proteger ela. Eu apenas estava tentando educar Isabela para que ela se tornasse uma criança melhor. Valéria tentou argumentar. Educação não inclui tortura psicológica. Rodrigo explodiu, perdendo completamente a compostura. Que tipo de pessoa ameaça uma criança com monstros? Que tipo de mulher nega comida para uma menina de 6 anos? Valéria percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Rodrigo, você está exagerando. Isabela está bem, não está? Ela está saudável, tem tudo o que precisa. Ela está traumatizada, Rodrigo gritou. Minha filha está traumatizada porque eu trouxe uma pessoa cruel para dentro da minha casa e não consegui proteger ela. Foi então que ele se virou para Conceição, que ainda estava ajoelhada ao lado de Isabela. Conceição, você sabia de tudo isso? Conceição assentiu, limpando as lágrimas do rosto. Sim, senhor Rodrigo. Eu sabia. Por que você não me contou? Conceição respirou fundo antes de responder. Porque eu sou apenas uma faxineira, senhor. Quem ia acreditar na minha palavra contra a palavra da sua esposa? Eu precisava muito deste emprego. Meus filhos dependem do dinheiro que eu mando para Minas Gerais. Minha mãe está doente e precisa de remédios caros. Eu não podia arriscar perder este trabalho, mas também não conseguia abandonar a Isabela. Então, eu fazia o que podia. Tentava proteger ela quando estava presente, dava carinho quando a dona Valéria não estava vendo e rezava para que o senhor descobrisse sozinho o que estava acontecendo. Rodrigo sentiu uma onda de respeito por aquela mulher que havia colocado a segurança emocional de sua filha acima da própria segurança financeira. Por que você fez isso? Por que você se importou tanto com Isabela? Conceição sorriu pela primeira vez naquela tarde. Um sorriso triste, mas genuíno. Porque a Isabela me lembra a minha Mariana quando era pequena. Porque toda criança merece se sentir amada e protegida. E por quê? Porque depois que perdi meu marido foi cuidando de crianças que eu encontrei um sentido para continuar vivendo. A Isabela é uma menina especial, senhor Rodrigo. Ela tem um coração puro e uma alma linda. Ela merece ser feliz. Isabela soltou a mão do pai e correu para os braços de Conceição. Tia Conceição, você não vai embora, vai? Rodrigo olhou para a Valéria, que estava encostada na parede com uma expressão derrotada. Conceição não vai a lugar nenhum, ele disse. Quem vai embora é você, Valéria. Valéria ergueu a cabeça, surpresa. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Nós somos casados. Eu me casei com uma pessoa que não existe. Rodrigo respondeu friamente. Eu me casei com alguém que eu pensei que amava minha filha. Eu me casei com alguém que eu acreditava que teria um coração bom. A mulher que eu vi hoje torturando uma criança indefesa não é a pessoa com quem eu quis dividir minha vida. Valéria tentou uma última cartada. Rodrigo, pensa no que você está fazendo. Nós temos uma vida juntos. Temos planos. Temos um padrão de vida que eu me acostumei. Você não pode simplesmente me jogar fora por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Rodrigo repetiu, incrédulo. Você chama torturar minha filha de mal-entendido? Eu nunca machuquei Isabela fisicamente, Valéria protestou. Você machucou ela de uma forma muito pior. Você machucou a alma dela. E isso é imperdoável. Rodrigo se virou para Conceição. Conceição, você pode ficar com Isabela hoje? Eu preciso resolver algumas coisas. Conceição assentiu imediatamente. Claro, senhor Rodrigo. Eu cuido dela. Você vai ficar no quarto de hóspedes. A partir de hoje, suas responsabilidades mudaram. Você não é mais apenas uma faxineira. Você é a governanta da Isabela, e sua principal função é garantir que ela se sinta segura e amada nesta casa. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas novamente. Senhor Rodrigo,
eu não sei como agradecer. Não me agradeça, Rodrigo disse. Eu quem devo te pedir desculpas. Desculpas por não ter percebido o que estava acontecendo. Desculpas por ter deixado minha filha sofrer. Desculpas por ter demorado tanto para ver que você é a verdadeira heroína desta história. Valéria percebeu que havia perdido completamente a batalha. Rodrigo, se você me expulsar agora, eu vou falar para todo mundo que você preferiu uma empregada doméstica em vez da sua própria esposa. Vai ser um escândalo nos seus círculos sociais. Rodrigo riu, mas foi um riso amargo. Você acha que eu me importo com o que as pessoas vão pensar? Você acha que eu me importo mais com minha reputação social do que com o bem-estar da minha filha? Se for assim, você me conhece ainda menos do que eu pensava. Ele se aproximou de Valéria e falou numa voz baixa, mas firme. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair da minha casa. Amanhã de manhã, meu advogado vai entrar em contato com você para discutir o divórcio. Eu vou ser justo na divisão dos bens, porque diferente de você, eu tenho caráter. Mas eu nunca quero ver você perto da minha filha novamente. Valéria ainda tentou argumentar, mas a expressão no rosto de Rodrigo deixou claro que não havia mais nada para discutir. Ela subiu para o quarto, fez as malas em silêncio enquanto Conceição ficava com Isabela na sala, e 1 hora depois estava deixando a mansão no Morumbi para nunca mais voltar. Naquela noite, depois que Isabela jantou pela primeira vez em 2 dias e foi dormir abraçada com a boneca nova que o pai havia comprado, Rodrigo e Conceição conversaram na cozinha até altas horas. Rodrigo queria entender exatamente o que havia acontecido durante todos aqueles meses em que ele estava cego para o sofrimento da própria filha. Conceição contou histórias que partiram o coração de Rodrigo. Sobre como Isabela chorava escondida no banheiro para que Valéria não ouvisse. Sobre como a menina havia parado de brincar com os brinquedos caros que Valéria comprava, preferindo desenhar desenhos tristes de uma menininha sozinha. Sobre como Isabela tinha pesadelos constantes e acordava chamando pela mãe morta. Mas não podia procurar conforto com Valéria, porque ela ficava irritada com esse tipo de fraqueza. A Isabela é uma criança muito inteligente e sensível, Conceição explicou. Ela percebia que a dona Valéria não gostava dela, mas não entendia por quê. Criança sempre acha que a culpa é dela quando um adulto a trata mal. Ela começou a achar que era uma menina má, que merecia ser castigada. Rodrigo chorou naquela noite pela primeira vez desde o funeral de Helena. Chorou de culpa, de raiva, de alívio e de gratidão pela mulher extraordinária que havia protegido sua filha quando ele falhou em fazê-lo. Conceição, ele disse quando conseguiu controlar as emoções. Eu quero que você saiba que a partir de hoje, você é parte desta família. Não como empregada, mas como alguém que eu respeito e em quem eu confio completamente. Seu salário será de R$8.000 mensais. Você vai ter direito a plano de saúde completo para você e seus filhos. Suas férias serão pagas. E eu vou custear os estudos dos seus filhos até eles se formarem na universidade. Conceição ficou sem palavras. R$8.000 mensais era quase 3 vezes mais do que ela ganhava como faxineira. Plano de saúde significava que sua mãe poderia fazer os exames que vinha adiando há anos por falta de dinheiro. E a promessa de custear a educação de Lucas e Mariana era mais do que ela havia sonhado em toda a sua vida. Senhor Rodrigo, isso é muito generoso, mas... Não tem mas. Rodrigo interrompeu. Você salvou minha filha. Você arriscou seu emprego e sua segurança financeira para proteger uma criança. Você mostrou mais amor por Isabela em 3 anos do que a minha própria esposa mostrou em 2. Isso não tem preço. Mas o que Rodrigo não sabia era que a história estava apenas começando. 3 dias depois, quando ele chegou em casa do trabalho, encontrou Isabela brincando no jardim com Conceição, que estava ensinando a menina a plantar sementes de girassol. Era a primeira vez em meses que ele via sua filha realmente rindo, com aquele riso solto e alegre que havia sumido desde que Valéria entrou em suas vidas. Papai! Isabela correu para ele coberta de terra, mas radiante de felicidade. A tia Conceição está me ensinando a fazer uma horta. Ela disse que quando os girassóis crescerem, eles vão ser mais altos que eu. Rodrigo pegou a filha no colo
sem se importar com a terra que sujou seu terno de R$ 3.000. É mesmo. E vocês vão plantar mais alguma coisa? Vamos plantar tomates cereja para eu comer quando voltar da escola. E manjericão para a tia Conceição fazer aquele molho gostoso que ela fez ontem no jantar. Rodrigo olhou para Conceição, que estava com as mãos sujas de terra e um sorriso no rosto. Ela havia trocado o uniforme formal de faxineira por uma roupa simples, mas confortável, e parecia completamente diferente da mulher tensa e assustada que ele encontrara 3 dias antes. Como foi o dia de vocês? Ele perguntou. Foi o melhor dia da minha vida. Isabela respondeu antes que Conceição pudesse falar. A tia Conceição me deixou ajudar a fazer o almoço, me ensinou a dobrar as roupinhas da minha boneca, e de tarde a gente assistiu aquele filme da princesa que a mamãe gostava. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Isabela havia mencionado Helena, sua primeira mãe, pela primeira vez em mais de 1 ano sem chorar ou parecer triste. Conceição havia conseguido fazer algo que nem ele nem a psicóloga da escola haviam conseguido. Ajudar Isabela a falar sobre Helena de forma natural e carinhosa. A tia Conceição me contou histórias da minha mamãe. Isabela continuou. Ela disse que a mamãe está no céu cuidando de mim e que ela fica feliz quando me vê brincando e rindo. Rodrigo olhou questionadoramente para Conceição, que explicou suavemente. Eu encontrei algumas fotos da senhora Helena no escritório quando estava organizando os papéis que a dona Valéria havia espalhado. Mostrei para a Isabela e conversamos sobre como a mãe dela era bonita e deve ter sido uma pessoa especial. Achei importante que ela pudesse falar sobre a mãe sem sentir culpa ou tristeza. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Rodrigo chamou Conceição para conversar novamente. Ele havia passado os últimos 3 dias observando a transformação incrível de sua filha e precisava entender melhor quem era realmente aquela mulher que havia se tornado tão importante em suas vidas. Conceição, ele começou. Eu percebi que você tem uma forma muito especial de lidar com Isabela. Onde você aprendeu tanto sobre cuidar de crianças? Conceição sorriu timidamente. Na verdade, senhor Rodrigo, antes de vir para São Paulo, eu trabalhava como auxiliar em uma creche em Três Corações. Eu não tinha diploma, mas a diretora me contratou porque eu tinha jeito com as crianças e estava disposta a aprender. Trabalhei lá por 5 anos, cuidando de crianças de 2 a 6 anos. Rodrigo ficou surpreso. Você nunca me contou isso. O senhor nunca perguntou sobre minha vida anterior. Ela respondeu sem rancor. E quando eu vim para São Paulo, as únicas vagas que encontrei eram para faxineira ou empregada doméstica. Eu não tinha referências na área de educação infantil aqui. Então aceitei o trabalho que apareceu. Por que você deixou a creche? O rosto de Conceição se entristeceu. Quando meu marido morreu, eu fiquei com muitas dívidas. O salário da creche em Três Corações era muito baixo. Não dava para sustentar os 2 filhos e ainda ajudar minha mãe. Uma conhecida me disse que em São Paulo eu conseguiria ganhar 3 vezes mais, mesmo trabalhando como doméstica. Foi uma decisão muito difícil, porque eu amava trabalhar com crianças, mas eu precisava do dinheiro. Rodrigo começou a entender que havia muito mais em Conceição do que ele imaginava. Você sente falta de trabalhar com educação infantil? Todos os dias, ela admitiu. Mas quando comecei a cuidar da Isabela, eu senti que estava fazendo o que realmente gosto novamente. Cada criança é única, e a Isabela, ela é muito especial. Ela é inteligente, criativa, sensível. Ela só precisava de alguém que a fizesse sentir segura para mostrar quem ela realmente é. E o que você acha que Isabela precisa agora? Conceição pensou por um momento antes de responder. Ela precisa recuperar a confiança em si mesma. A dona Valéria fez ela acreditar que era uma criança má, chata, que incomodava as pessoas. Isso não é verdade, mas ela vai precisar de tempo para entender isso. Ela também precisa de rotina, de regras claras mas amorosas, de muito carinho e de saber que nunca mais ninguém vai machucá-la. Você acredita que consegue ajudar Isabela a superar esse trauma? Eu acredito, senhor Rodrigo, mas vai precisar de paciência e muito amor. E vai precisar do senhor também. A Isabela ama o senhor mais do que tudo no mundo, mas ela precisa sentir que o senhor sempre vai protegê-la.
Rodrigo sentiu novamente aquela mistura de culpa e admiração por Conceição. Você está certa. Eu falhei com ela antes, mas isso nunca mais vai acontecer. Na semana seguinte, Rodrigo fez algo que surpreendeu todos os seus funcionários. Ele mudou completamente sua rotina de trabalho. Em vez de trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, como sempre fez, ele passou a chegar no escritório às 9 horas e sair às 5, para poder tomar café da manhã com Isabela e estar presente na hora do jantar. Delegou mais responsabilidades para seus gerentes e passou a trabalhar de casa 2 tardes por semana. A mudança não foi fácil para um workaholic como ele, mas ver a alegria no rosto de Isabela quando ele chegava cedo em casa valia qualquer sacrifício profissional. Além disso, ele estava descobrindo que passar tempo com a filha e observar o trabalho de Conceição estava sendo uma experiência transformadora. Conceição tinha uma filosofia de educação muito diferente de tudo que Rodrigo havia visto antes. Ela não gritava, não castigava, não fazia ameaças. Em vez disso, ela conversava com Isabela como se a menina fosse uma pessoa digna de respeito. Explicava as consequências das ações e sempre oferecia escolhas. Quando Isabela fazia algo errado, Conceição a ajudava a entender por que aquilo estava errado e como fazer melhor da próxima vez. Crianças aprendem pelo exemplo? Conceição explicou para Rodrigo uma noite. Se você trata uma criança com respeito, ela aprende a respeitar os outros. Se você é paciente com ela, ela aprende a ser paciente. Se você mostra que ela é amada mesmo quando comete erros, ela aprende que o amor não é condicional. Rodrigo estava impressionado com os resultados. Em apenas 2 semanas, Isabela havia se tornado uma criança completamente diferente. Ela falava mais, ria mais, fazia perguntas sobre tudo, demonstrava curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Os pesadelos quase desapareceram. Ela voltou a comer bem e suas notas na escola melhoraram drasticamente. Mas o que mais impressionava Rodrigo era a forma como Conceição havia transformado a atmosfera de toda a casa. Ela cantava enquanto trabalhava, sempre tinha uma palavra gentil para todos os outros funcionários. E havia criado uma sensação de lar que a mansão nunca havia tido antes. Era como se sua presença alegre e carinhosa tivesse expulsado toda a tensão e frieza que Valéria havia trazido para aquele espaço. Uma tarde, quando Rodrigo chegou em casa mais cedo, ele encontrou Conceição na biblioteca, ensinando Isabela a ler um livro de histórias. A menina estava no colo de Conceição, e as duas estavam tão concentradas na leitura que não perceberam quando ele entrou. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo muito bonito. Isabela lia lentamente, apontando cada palavra com o dedo. Mas ela se sentia muito triste porque não tinha ninguém para brincar com ela. Muito bem, meu amor. Conceição a elogiou. Você está lendo cada vez melhor. Agora me conta. Por que você acha que a princesa estava triste? Isabela pensou por um momento. Por que ter coisas bonitas não adianta se você não tem ninguém que gosta de você de verdade? Conceição sorriu e beijou a testa de Isabela. Exatamente. Você é muito inteligente. As pessoas mais importantes da nossa vida não são as que têm mais dinheiro ou mais coisas bonitas. São as que nos amam e cuidam de nós. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Conceição estava ensinando para sua filha valores que nenhuma escola cara poderia ensinar. E estava fazendo isso com tanto amor e paciência que era impossível não se emocionar. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele chamou Conceição para conversar no escritório e fez uma proposta que ela jamais esperava ouvir. Conceição, ele começou. Eu tenho uma proposta para você, mas quero que você pense bem antes de responder. Conceição se sentou na poltrona em frente à mesa dele, um pouco nervosa. Pode falar, Sr. Rodrigo. Eu quero que você volte a estudar. Conceição ficou confusa. Como assim, senhor? Eu quero que você termine o ensino médio e depois faça uma faculdade de pedagogia. Eu vou pagar tudo. Mensalidades, livros, material escolar, tudo. E você vai continuar ganhando seu salário normalmente enquanto estuda. Conceição ficou sem palavras por alguns segundos. Senhor Rodrigo, eu não entendo.
Por que o senhor faria isso? Porque você tem um talento natural para a educação que não pode ser desperdiçado. Porque você transformou minha filha em apenas 2 semanas. Porque você merece ter a oportunidade de fazer o que realmente ama. E por quê? Ele hesitou, mas decidiu ser completamente honesto. Porque eu quero que você seja a pessoa responsável pela educação da Isabela. Não apenas como governanta, mas como sua tutora oficial. Conceição estava claramente emocionada, mas também preocupada. Senhor Rodrigo, isso é muito generoso, mas eu não sei se conseguiria estudar. Faz mais de 25 anos que eu parei de ir à escola. Eu já esqueci muita coisa. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Rodrigo disse com convicção. Você pode não ter diploma, mas você tem sabedoria, experiência e uma capacidade de aprender que muitas pessoas com título universitário não têm. Além disso, você não estaria fazendo isso sozinha. Eu vou contratar uma professora particular para te ajudar com as matérias mais difíceis. E a Isabela? Isabela vai continuar na escola de manhã. E de tarde, ela vai ter aulas particulares com você. Quando você estiver estudando, eu vou cuidar dela. Ou vamos contratar uma babá para os horários que nenhum de nós dois puder estar presente. Conceição estava visivelmente emocionada. Senhor Rodrigo, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai realizar seu sonho de trabalhar com educação. Diga que vai me ajudar a dar para a Isabela a melhor educação que ela poderia ter. Conceição chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de alívio. Chorou porque pela primeira vez em sua vida adulta, alguém estava acreditando no seu potencial e oferecendo uma oportunidade real de crescimento. Eu aceito, ela disse entre lágrimas. Eu aceito e eu prometo que vou dar o meu melhor. Eu sei que vai. Rodrigo sorriu. E tem mais uma coisa. Eu quero que você traga seus filhos para São Paulo. Conceição levantou a cabeça, surpresa. Como assim? Lucas e Mariana. Eu quero que eles venham morar aqui. A casa é grande, tem quartos de sobra. Lucas pode continuar estudando engenharia na USP, que é ainda melhor que a UFMG. Mariana pode fazer o ensino médio em uma das melhores escolas particulares de São Paulo e se preparar para o vestibular de medicina. E sua mãe também pode vir, se ela quiser. Conceição estava tremendo de emoção. Senhor Rodrigo, isso é demais. O senhor mal conhece meus filhos. Eu conheço a mãe deles. Rodrigo interrompeu. Isso me basta. Qualquer filho seu deve ser uma pessoa extraordinária. Naquela noite, Conceição ligou para 3 corações e deu a notícia mais feliz de sua vida para seus filhos e sua mãe. Lucas chorou ao telefone quando soube que poderia estudar na USP. Mariana gritou de alegria ao saber que poderia se preparar para a medicina em São Paulo. Dona Maria, aos 68 anos, disse que estava velha demais para mudar de cidade, mas que abençoava a decisão da filha e ficaria muito orgulhosa vendo a família crescer. 2 semanas depois, Lucas e Mariana chegaram a São Paulo. Rodrigo os buscou no aeroporto pessoalmente, junto com Isabela e Conceição. Quando o rapaz de 19 anos, alto e moreno como a mãe, e a menina de 16 anos, delicada e com os mesmos olhos bondosos de Conceição, saíram do terminal de desembarque, Isabela correu para eles como se fossem parentes há muito esperados. Vocês são o Lucas e a Mariana? Ela disse abraçando os dois. A tia Conceição falou tanto de vocês que eu sinto que já conheço vocês há muito tempo. Lucas e Mariana ficaram encantados com Isabela. E em poucos minutos, os 3 estavam conversando como velhos amigos. No carro, a caminho de casa, Lucas agradeceu a Rodrigo com uma educação e maturidade que impressionaram o empresário. Senhor Rodrigo, eu não sei como agradecer esta oportunidade. Minha mãe me contou tudo o que o senhor fez por ela e por nossa família. Eu prometo que vou estudar muito e nunca vou desapontar o senhor. Você não me deve nada, Rodrigo respondeu. Sua mãe salvou minha filha. Eu é que estou em dívida com sua família. Mariana, mais tímida que o irmão, sussurrou. Senhor Rodrigo, é verdade que o senhor vai me ajudar a entrar na faculdade de medicina. Não apenas ajudar. Rodrigo sorriu, olhando pelo retrovisor. Eu vou garantir que você tenha as melhores condições possíveis para realizar esse sonho. A adaptação da família Santos à vida em São Paulo foi surpreendentemente fácil.
Lucas se matriculou na USP e descobriu que, apesar de vir de uma universidade menor, estava muito bem preparado. Mariana se inscreveu no melhor colégio particular da região. E mesmo sendo tímida, logo fez amigos e se destacou nas aulas. Isabela ganhou 2 irmãos postiços que a adoravam e sempre tinham tempo para brincar com ela. Conceição começou as aulas particulares para terminar o ensino médio e, para surpresa de todos, incluindo dela mesma, descobriu que tinha uma facilidade incrível para aprender. A professora particular que Rodrigo contratou ficou impressionada com a dedicação e a inteligência de sua aluna adulta. Conceição tem uma sede de conhecimento que é rara. A professora comentou com Rodrigo após o primeiro mês de aulas. Ela estuda como se cada informação nova fosse um tesouro, e ela faz conexões entre as matérias que mostram um raciocínio muito sofisticado. Em 6 meses, Conceição havia terminado o ensino médio. Em 1 ano, estava prestando vestibular para pedagogia na PUC-SP, uma das melhores universidades particulares de São Paulo. Quando saiu o resultado e ela descobriu que havia passado em primeiro lugar, toda a família comemorou como se fosse uma vitória de todos. Mas a maior transformação de todas estava acontecendo com Isabela. A menina tímida e assustada havia se tornado uma criança confiante e feliz. Ela chamava Lucas e Mariana de irmãos, considerava Conceição sua segunda mãe e havia desenvolvido uma relação muito mais próxima e carinhosa com Rodrigo, que agora estava verdadeiramente presente em sua vida. Uma noite, quase 1 ano depois da expulsão de Valéria, Isabela fez uma pergunta que tocou profundamente o coração de Rodrigo. "Papai", ela disse na hora de dormir, "você acha que a mamãe Helena gostaria da nossa família de agora?" Rodrigo se sentou na cama ao lado da filha e pensou na resposta. "O que você acha, filha?" "Eu acho que sim", Isabela respondeu com um sorriso. "Porque agora nossa casa está cheia de amor de verdade. A tia Conceição cuida de mim como a mamãe cuidava. O Lucas me ensina matemática e me conta histórias engraçadas da faculdade. A Mariana brinca de boneca comigo e me deixa usar os batons dela. E você agora está sempre aqui para me dar boa noite." Rodrigo beijou a testa da filha, sentindo uma felicidade que há muito tempo não experimentava. "Eu também acho que a mamãe Helena ficaria muito feliz vendo como nossa família cresceu." "Papai", Isabela disse, já com os olhos fechando de sono, "eu posso chamar a tia Conceição de Mãe Conceição." Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Você pode chamar ela do que quiser, meu amor. Ela merece todo o carinho que você puder dar." No ano seguinte, quando Conceição se formou em pedagogia com louvor e menção honrosa, Rodrigo organizou uma festa de formatura na mansão que reuniu todos os funcionários da empresa, os colegas de faculdade de Conceição, os amigos de Isabela da escola e até Dona Maria, que veio de 3 Corações especialmente para ver a filha receber o diploma. Durante o discurso da festa, Conceição subiu no pequeno palco que havia sido montado no jardim e falou para os convidados: "Há 2 anos, eu era uma faxineira que havia perdido a esperança de um dia realizar meus sonhos. Eu trabalhava para sobreviver, mandava dinheiro para meus filhos e achava que minha vida já estava definida para sempre. Mas então, eu conheci uma menina especial chamada Isabela, que me fez lembrar por que eu sempre quis trabalhar com crianças. E conheci um homem generoso chamado Rodrigo, que me deu a oportunidade de ser quem eu realmente sou." Ela pausou, emocionada, enquanto os convidados aplaudiam. "Eu aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, que toda criança merece ser amada e protegida, que uma família não é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor e cuidado que as pessoas têm umas pelas outras. E que às vezes as maiores bênçãos da nossa vida vêm disfarçadas de momentos difíceis." Conceição olhou para Isabela, que estava na primeira fileira ao lado de Rodrigo, Lucas e Mariana. "Isabela, meu amor, você me ensinou que proteger uma criança vale qualquer sacrifício. Rodrigo, você me mostrou que generosidade verdadeira não é apenas dar dinheiro, mas dar oportunidades. Lucas e Mariana, vocês me provaram que criei filhos extraordinários que vão fazer a diferença no mundo. E para todos vocês que estão aqui hoje,
Obrigada por celebrarem comigo este momento que representa não apenas meu diploma, mas a prova de que sonhos podem se realizar quando temos pessoas especiais ao nosso lado. Quando a festa terminou e todos os convidados foram embora, Rodrigo, Conceição, Isabela, Lucas e Mariana se sentaram no jardim onde tudo havia começado com as sementes de girassol, que agora eram plantas enormes e floridas. Conceição, Rodrigo disse, eu tenho uma última proposta para você. Conceição riu. Depois de tudo que o senhor já fez por mim e minha família, não sei que mais poderia me propor. Eu quero que você seja minha sócia. Todos ficaram em silêncio, surpresos. Como assim? Conceição perguntou. Eu quero abrir uma escola diferente, baseada nos princípios de educação que você usa com Isabela. Uma escola onde crianças de todas as classes sociais possam estudar juntas, onde o foco seja no desenvolvimento humano tanto quanto no acadêmico, onde cada criança seja tratada com respeito e amor. Rodrigo se levantou e começou a caminhar pelo jardim, animado com a ideia. Eu entro com o capital inicial e você entra com o conhecimento pedagógico. Nós vamos criar algo revolucionário, uma escola que seja realmente inclusiva, onde uma criança como Isabela possa estudar ao lado de crianças de famílias com menos recursos, onde o que importa não é quanto dinheiro os pais têm, mas qual é o potencial de cada criança. Conceição estava visivelmente emocionada. Senhor Rodrigo, isso seria um sonho realizado. Mas eu mal me formei. Não tenho experiência para ser sócia de um negócio. Você tem a experiência mais importante. Você sabe como transformar a vida de uma criança. Você provou isso com Isabela, com seus próprios filhos e com dezenas de crianças que você cuidou na creche em Três Corações. Experiência em negócios, eu posso ensinar. O dom que você tem para educar com amor, isso não se ensina. Isso é um talento natural. Isabela pulou da cadeira e correu para abraçar Conceição. Fala que sim, mãe Conceição. Assim você pode ajudar outras crianças como me ajudou. Lucas e Mariana se entreolharam e sorriram. Mãe, Lucas disse, desde que a gente chegou aqui, você voltou a ser a pessoa que sempre foi. Alguém que vive para cuidar dos outros. Aceita a proposta. Nós sabemos que você vai fazer um trabalho incrível. Conceição olhou para aquelas 4 pessoas que haviam se tornado sua família, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de centenas de crianças que ainda estudariam na escola que ela e Rodrigo criariam juntos. Eu aceito, ela disse. Vamos construir essa escola. 2 anos depois, a Escola Girassol foi inaugurada em um terreno de 5.000 metros quadrados na Vila Madalena. O nome foi sugestão de Isabela, em homenagem às primeiras sementes que ela e Conceição plantaram juntas no jardim da mansão. A escola tinha capacidade para 300 alunos do ensino infantil ao ensino médio e funcionava com um sistema inovador. 50% das vagas eram para famílias que podiam pagar mensalidade integral e 50% eram bolsas para crianças de famílias de baixa renda. Conceição se tornou a diretora pedagógica, responsável pela formação dos professores e pelo desenvolvimento do currículo. Rodrigo cuidava da parte administrativa e financeira. Isabela foi uma das primeiras alunas, estudando ao lado de crianças de todas as origens socioeconômicas, em salas de aula onde o que importava era a curiosidade de aprender e a capacidade de sonhar. Lucas se formou em engenharia civil e decidiu trabalhar na construtora de Rodrigo, trazendo ideias inovadoras sobre construção sustentável e arquitetura inclusiva. Mariana passou no vestibular para medicina na USP e se especializou em pediatria, sonhando em um dia atender as crianças da escola que a mãe dirigia. A Escola Girassol se tornou referência em educação inclusiva em São Paulo. Conceição virou palestras em universidades. Foi entrevistada em programas de televisão e escreveu um livro sobre educação com amor que se tornou best-seller. Mas ela sempre dizia que seu maior orgulho não eram os prêmios que a escola ganhava, mas ver crianças como Isabela crescendo felizes, confiantes e preparadas para fazer a diferença no mundo. 5 anos após aquela tarde dramática, quando Rodrigo chegou em casa,
e encontrou sua filha, agarrada às pernas de uma faxineira corajosa. Ele estava sentado na plateia do teatro da escola, assistindo Isabela, agora com 11 anos, interpretar o papel principal na peça de fim de ano. A menina tímida e assustada havia se tornado uma criança confiante, articulada e cheia de sonhos. Ao seu lado, Conceição assistia com orgulho a menina que considerava sua filha brilhar no palco. Ela usava um vestido elegante, mas simples, e no pescoço, um colar delicado que Rodrigo havia dado a ela no dia da inauguração da escola. Não era um colar de diamantes, como o que ele havia comprado para Valéria anos antes, mas era infinitamente mais precioso, porque representava respeito, admiração e gratidão verdadeira. Quando a peça terminou, e Isabela desceu do palco correndo para abraçar sua família, Rodrigo olhou ao redor e viu Lucas aplaudindo orgulhoso da irmã postiça, Mariana gravando tudo no celular para mandar para a avó em Três Corações, e Conceição com lágrimas de felicidade nos olhos. Conceição! Ele sussurrou enquanto Isabela subia no colo de sua segunda mãe. Obrigado. Pelo quê? Ela perguntou sorrindo. Por ter salvado minha filha. Por ter salvado minha família. Por ter me ensinado o que realmente importa na vida. Conceição olhou para Isabela, que estava contando animadamente sobre sua apresentação, depois para Lucas e Mariana, que discutiam qual restaurante escolher para o jantar de comemoração. E finalmente para Rodrigo, o homem que havia transformado sua vida de faxineira em algo que ela jamais sonhara ser possível. Rodrigo? Ela disse suavemente. Quem salvou quem? Você me deu uma família, uma profissão, uma vida nova. Isabela me deu um propósito. Lucas e Mariana me deram orgulho. Vocês todos me deram algo que eu havia perdido há muito tempo. Esperança. Ela fez uma pausa e sorriu. Na verdade, eu acho que nós nos salvamos uns aos outros. Enquanto a família caminhava junta em direção ao estacionamento, rindo e conversando sobre os planos para o jantar de comemoração, Rodrigo pensou em como sua vida havia mudado drasticamente desde aquela tarde de quinta-feira. Ele havia perdido uma esposa que não merecia, mas havia ganhado uma família verdadeira. Havia descoberto que a riqueza real não estava nas contas bancárias ou nas propriedades, mas nas pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Isabela, segurando as mãos de Conceição e Rodrigo, disse algo que resumiu perfeitamente o que todos estavam sentindo. Eu sou a menina mais sortuda do mundo porque tenho a família mais especial que existe. E pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo concordava completamente. Eles eram sim a família mais especial que existia. Não porque tinham dinheiro, não porque moravam numa mansão bonita, não porque frequentavam lugares elegantes. Eles eram especiais porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não tem preço, que a generosidade cria milagres, e que às vezes as pessoas mais importantes das nossas vidas chegam até nós de formas inesperadas, vestidas de uniforme de trabalho, e carregando nas mãos não apenas vassouras e panos de limpeza, mas também a chave para a felicidade que achávamos ter perdido para sempre. A história de Rodrigo Almeida e Conceição Santos prova que nunca é tarde demais para recomeçar, que toda criança merece ser protegida e amada, e que as maiores fortunas da vida não podem ser medidas em dinheiro, mas sim na quantidade de amor que somos capazes de dar e receber. Às vezes, a pessoa que vai salvar nossa vida inteira está bem na nossa frente, mas precisamos ter a humildade de enxergar além das aparências e o coração aberto para reconhecer um herói quando ele se apresenta disfarçado de alguém comum. Se esta história te emocionou, se inscreva no canal e ative o sino para receber mais histórias que tocam o coração e renovam nossa fé na bondade humana. Deixe nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que precisa lembrar que sempre há esperança para um novo começo.